Oi, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Com prazer que a gente recebe hoje aqui o professor Alexandre Fenerich, grande colega, grande amigo, passou um tempo aqui com a gente, né? Tem grandes colaborações, super artista, super pesquisador, ótima companhia, então obrigado por ter vindo aí, fica à vontade, Lê. Fica à vontade. Não tanto. Exagero. Gente, eu que agradeço a acolhida calorosa, sempre muito bacana. E estou até emocionado. Bom, eu sou de uma turma que concluiu o doutorado aqui em 2012, por aí. Foi uma boa turma. O Fernando, meu orientador, o Rogério, professor, muita gente aqui, Lili, minha colega, Marcelo. Legal. Bom, eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco, pesquisar e, na verdade, o pretexto maior é eu apresentar para vocês um trabalho que eu acabei de publicar, que eu já compartilho para quem está aqui, que é um álbum, e esse álbum tem uma série de criações que eu fiz ao longo de alguns anos aí. E elas trazem uma discussão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, é daí que eu vou. Legal. Dessa discussão a partir dessas ideias de caminhadas. Bom, Luca conhece muito isso, porque o Luca foi um dos que compartilharam experiências na cidade do Rio, né? E adjacências. Faz o que? Faz uns 4 anos, né? Foi 2019. 2019. Tem coisas aí que estão no entremente aí dessas experiências, mais as experimentações, né, com o espaço urbano. E bom, o que aconteceu, né? Aconteceu que numa fase anterior a isso, que eu vou mostrar hoje, tem um outro disco aqui chamado Coleção Peripatética de Sons. Eu tinha lá algumas práticas de composição que eram de essa coisa que a gente faz, que tem um texto famoso do John T. Harrison, que é essa prática de compor nas férias. Essa prática de compor nas férias para as pessoas que foram assim treinadas como eu, né, na coisa de gravar, ir para o estúdio e tal, compor nas férias significava muito levar algum dispositivo de gravação. Acho que talvez muita gente já fez isso aqui. E a partir desse dispositivo tinha essa apreensão meio turística mesmo, eu acho, de escutar um som que não é do seu cotidiano, de outros lugares, e incorporar isso no seu trabalho. Eu acho que é o exemplo mais clássico disso na música eletroacústica. Acho que tem o anterior, que é o Weekend, do Walter Ruttmann, que é nada mais literal do que isso, né? O maluco está realmente de folga. Mas acho que o exemplo mais famoso disso é o Presque Rien, do Luc Ferrari, em que isso não está explícito. Ele não, quando você escuta, você não sabe que o maluco está de férias, mas ele depois diz que realmente ele estava de férias. Então, acho que esse gesto perpassa aí esses trabalhos de muita gente. Eu citei esse texto do John T. Harrison, que ele realmente
é muito legal. Ele faz assim, ele fala, são 3 fases, eu saio para passear, gravo, volto para o estúdio e depois penso sobre isso, monto, né? Então, é fantástico. Eu não vou me lembrar o nome do texto, mas se se interessarem, depois eu envio para vocês a referência do texto. Então, nesse trabalho anterior, que é de 2016, que eu apresentei até em Vitória, pela primeira vez, tem essa coletânea de sons turísticos, digamos assim. E não só turísticos, né? Tem outros, mas todos dessa prática de andar e gravar. Bem, essa prática, então, tomou gosto. Eu gostei desse negócio, de ficar fazendo isso. E quando eu me mudei para Juiz de Fora, em 2012, justamente no ano que eu terminei o doutorado, eu me mudei em 2011. Aconteceram 2 coisas, né? Então, você se muda para uma cidade, você não conhece ninguém, e aí? E uma cidade pequena, Minas Gerais, né? Você sente um baque. Então, o que aconteceu nesse processo? Eu comecei a sair para gravar, não mais com um intuito turístico, mas com um intuito talvez terapêutico. Eu saí para não ficar deprimido, entendeu? Tem até uma série de gravações que chamam de A Máscara Mortuária de Juiz de Fora. Eu visitava domingão, ia na universidade vazia, ia no cemitério, e, né, uma prática assim, meio gótica de captação, e que não deu nada, mas até nesse trabalho tem alguns sons que eu captei em Juiz de Fora, essa coleção peripatética de sons, tem uns sons muito legais que eu captei na universidade vazia, assim, de domingo, dia de domingo e tal. Quem já vê aqui não, olha aí! Quem já viu aqui domingo sabe o que eu estou falando, né? É uma outra cidade abandonada, assim. Muito legal para gravar, para ficar deprimido, é ótimo. Mas, tudo bem, isso é anterior ao que aconteceu, né? Em 2016, que todo mundo sabe. E em 2016 eu já morava no Rio de Janeiro. E o que aconteceu em 2016 no Rio de Janeiro, ou antes, 2013 a 2016, foi uma porrada. Vou dizer bem, a realidade foi uma porrada. Acho que talvez o Rio de Janeiro viveu isso de maneira muito radical, né? Com o assassinato da Marielle, com as tensões que a gente via ali na cidade mesmo. Então, andar na rua no Rio de Janeiro sempre tem um aspecto que é denso, mas naquele momento tinha esse aspecto a mais do que isso. Bom, e aí eu faço um trabalho que chama-se Mantra, e nesse momento também eu estou perpassado ali por questões pessoais, com a doença do meu pai e tal, que estava em coma, e eu estava totalmente abalado por isso, então se misturam as 2 coisas. Mantra é um trabalho que eu não vou tocar para vocês hoje, mas que ele é resultado de visitas minhas tanto ao velório da Marielle quanto ao protesto que acontece no dia do velório na Ceilândia. Então, ele é marcado por essa vontade de criar uma espécie de um epitáfio que tenha a noção de uma passagem mesmo. Mas a partir desses sons que estão imbuídos ali do público, né? Então, nesse momento, então, que eu comecei a encarar esse trabalho de captar sons para fora do estúdio ou do instrumento como um trabalho de uma ordem mais de uma investigação do espaço, e passei a pensar sobre isso. Então, foi a partir desse momento aí do trabalho que eu fiz, a partir dessas captações na Cinelândia,
que houve uma certa mudança de perspectiva, eu acho, no meu entender desse processo. E depois disso, eu comecei a pesquisar que mudança é essa, o que acarreta essa mudança. Acho que a mudança que eu posso falar para vocês, que é mais interessante para quem está imbuído ali nas questões musicais e tal, é uma virada de percepção, né? Não mais para os sons que você produz, ou que você imagina, ou que você organiza, mas para os sons que você produz, imagina e organiza quando você se depara com a cidade. Então, não é uma organização abstrata, não é uma escolha abstrata, mas é uma escolha, é uma organização também. Tem um jogo que te tira e te recoloca ao mesmo tempo, te circula, assim, nesse ir à cidade e gravar os sons. Então, você sai dessa perspectiva do músico. Eu sou flautista, então você fica lá imaginando, né, ouvindo aquela história do Schaeffer, né, ouvindo o som que você produz, modulando, você modula o som com o seu corpo que você produz. Tem um feedback fechado, assim, em si mesmo, né? A sua escuta modula o som que você produz e o som modula a sua escuta e você... Nesse processo de sair de si, tem algo que você não produz, que você não controla e que você vai ter que dar um jeito de significar, ou no momento ou depois, ou não significar absolutamente. E às vezes isso não tem nada a ver com a escuta. Por exemplo, você está andando e vem uma pessoa e fala: meu irmão, o que você está fazendo aqui? Você está louco? Olha para você. Tu pirou? Sai daqui, cara. Esse tipo de coisa. Né? Isso aconteceu comigo. Eu estava na Rua Ceará, que talvez, não sei, talvez só o Luca conheça a Rua Ceará. Rua Ceará, então eu passei a pensar assim, eu sou morador na Praça da Bandeira, né? Morava lá. Praça da Bandeira é uma região muito particular do Rio de Janeiro. Então, outro corte. Eu passei a me interessar por a região onde eu morava naquele momento, que era a Praça da Bandeira. E muito do que eu vou falar em seguida tem a ver com esse interesse. Praça da Bandeira é um dos locais nevrálgicos ali da ocupação do Rio de Janeiro, Porque digamos, 500 metros, 700 metros, tem o porto. 700 metros nesse sentido. 700 metros nesse sentido tem a Praça 11. 700 metros nesse sentido tem a Quinta da Boa Vista e 1 quilômetro tem a Mangueira. Então, é um lugar de ocupação da cidade, ocupação urbana, que tem sucessivas, como diz trazendo Milton Santos, né? Camadas de história. Ele fala da cidade como um palimpsesto, né? Você vê lá, se você andar pela Praça da Bandeira, você vai ver lá um trilho de trem do início do século XX. Ao mesmo tempo, ao lado, tem um trilho de metrô. Embaixo, tem um cara vendendo televisão usada. Ao lado, tem os fascistas que vendem peça de moto. Ao lado, tem um puteiro histórico, que era reminiscente do mangue. Né? Então, existe uma confluência de camadas históricas nesse lugar. E, para mim, me soava muito rico para entender o lugar, né? Esse substrato de tempo que estava ali acumulado na cidade. E eu passei a fazer uma série de trabalhos
baseados nessas visitas a esses arredores da Praça da Bandeira, posteriormente, né? Ali, 2018, 17, 18, 19, fiz alguns trabalhos. Dois vou mostrar para vocês hoje. Existe uma noção que o Milton Santos traz, quando ele fala das velocidades da cidade, um texto muito bonito do Milton Santos, né? Que a Paula Berenstein-Jaque, tem um livro também incrível, chama do... Elogios Errantes. Isso. Elogios Errantes. Elogios Errantes. É um livro em que ela retoma 3 momentos do moderno, assim, do Baudelaire, dos surrealistas e dos situacionistas, no plano assim, do mundo. Depois, no Brasil, ela pega ali o João do Rio, pega o Flávio de Carvalho e pega o Hélio de Sica. Mas, ao entorno disso, ela vai trabalhar com o Milton Santos. E o Milton Santos tem uma ideia de que a ocupação da cidade contemporânea ela é uma ocupação em camadas técnico-científicas, ele fala, e usa esse termo, né? Ao contrário e a gente está vendo isso claramente hoje, quem é do interior, como eu sou, como a Lilian a gente sabe que isso é real. Quer dizer, no interior, essas camadas são brutais. A coisa vem assim, agora vamos cortar tudo, vamos plantar soja com uma tecnologia X, fudeu. É isso. Na cidade, esses procedimentos são mais complexos. Então, eles instauram diversas velocidades. Isso estão Santos falando, a gente pode discutir, etc. Mas ele vai dizer que existem velocidades dadas pela relação com a informação, talvez, na cidade contemporânea. Então, ele vai falar que as pessoas que... Ele usa essa metáfora, mas é bem boa, né? As pessoas que trafegam na cidade se utilizando dos pés, elas percebem a cidade com uma intensidade diversa, diferente de quem está trafegando de helicóptero. Tem uma diferença de intensidade e de natureza. Acho que basicamente isso trazendo para uma discussão mais atual, porque o texto é dos anos 90, né? O texto do Milton Santos. Então, essa questão também da uberização, isso ainda não estava em voga, e muito menos da internet em todos os cantos, em dispositivos portáteis, isso ainda não estava. Mas se a gente for pensar nesses transeuntes, trabalhadores transeuntes, de fato, eles têm uma outra natureza de trabalhadores acadêmicos, por exemplo. A relação com a cidade, com a intensidade de estar na cidade, realmente é outra. Talvez seja outra. Então, baseado nisso, eu falei, então, e percebendo também nas visitas que eu fazia à Praça da Bandeira, que existia esse tráfego de pessoas que trabalhavam andando, eu passei a querer pesquisar isso. E na Praça da Bandeira existe uma coisa interessante. É um lugar central da cidade, está no centro da cidade. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar à margem do centro da cidade. Ele está próximo da rodoviária, mas não é rodoviária. Ele tem um comércio popular ali, mas não tem um comércio popular. Tem pequenos lugares que você pode se abrigar, ainda, na época tinha, ou seja, pagar pequenos aluguéis cortiços. Quem mora no subúrbio, muito longe, ou quem mora em cidades próximas, né, na Baixada, você pode se abrigar ali, morar ali durante a semana e voltar para casa no fim de semana, que vai dar certo, assim, isso vai entrar no seu orçamento. Então, eu percebi que existia esse zum ali na Praça da Bandeira. Ao mesmo tempo, é isso que eu falei. Tem 700 bares, na época, né, antes da pandemia, tinha bares de rock à noite. Então, também era um lugar meio underground, assim. Uma ocupação estranha. Eu falei, então, da Rua Ceará, para quem conhece, porque ao lado da Rua Ceará
existe a Vila Mimosa, que é um reminiscente dos prostíbulos do Mangue, lá do início do século XX, que vão ser expulsos nos anos 70 com a criação do Piranhão. Alguém sabe o que é o Piranhão aqui? É a prefeitura do Rio de Janeiro, chama-se Piranhão. Porque é onde ficavam as piranhas. Exatamente ali onde era o prostíbulo. Eles expulsaram o prostíbulo e instauraram a prefeitura, né? E esse prostíbulo foi para outro lugar, que é justamente do outro lado da avenida. Um pouco mais para cá, do outro lado para cá. Assim, cerca de 1 quilômetro foi para essa rua. Então, essa presença está ali. É uma presença que se instaura desde o porto. Essa presença dos prostíbulos. Se alguém sabe da história desses prostíbulos no Rio de Janeiro, sabe que tem uma história muito romantizada pelo modernismo, mas ao mesmo tempo muito potente culturalmente. Esse lugar é um lugar de abrigo de populações que acabaram de sair da escravidão e também eram imigrantes. Então, é muito famoso na Praça 11, existe até hoje o bairro judeu da Praça 11. Isso existe até hoje, das antigas polacas. Né? Você vai na Praça 11, o Léo Fux, por exemplo, descobriu lá um parente. O Léo Fux é um amigo nosso que tem origem judaica e descobriu um parente que era compositor de marchinha, mora lá numa vila na Praça 11 até hoje. Quer dizer, ele é filho. O Jacó do Bandolim, por exemplo, é filho de uma mulher polonesa que trabalhava na Praça 11 e na Lapa. Enfim, então existe um circuito de marginalização e, ao mesmo tempo, de potência nesse lugar, que, evidentemente, com o processo de modernização que eu comecei a descrever, isso foi sendo soterrado e foi sendo expurgado dessa região da cidade. E o lugar que eu encontro lá hoje é um lugar meio deserto. Justamente, deixa eu compartilhar para o pessoal aqui. Essa imagem daqui. Aqui estão minhas credenciais acadêmicas. Aqui depois vem um link para o próprio disco, mas as imagens me interessam mais aqui. Eu já volto para essas imagens, mas eu queria mostrar para vocês. Não estão aqui. Ótimo, não estão aqui. Não estão aqui, gente, desculpe. Estão no próprio disco. Essa imagem aqui, por exemplo, que está na capa do disco, isso aqui é uma fotografia da Rua Ceará. Então, o que a gente vê aqui? Um terreno baldio enorme. Hoje não, isso em 2019. Aqui, assim, tem uma estação de trem abandonada. E aqui tem um terreno imenso, assim, grande mesmo. Vastos terrenos abandonados, de áreas férreas. Do lado esquerdo, um monte de garagem de ônibus, um monte de prédio abandonado. Enfim, é uma região ainda... eu trouxe aqui um textinho para pensar essa Esse é um arquiteto chamado Francesco Carelli, um arquiteto italiano. Ele fala... Vou ler daqui a pouco, mas ele fala desses lugares que estão à espera de uma ocupação do capital. Já tiveram uma ocupação intensa, foram soterrados e estão à espera, estão como um capacitor, né? Esperando carga do capital ali. Vou ler esse trechinho, porque ele fala de uma... Aqui ele está falando de uma experiência que foi feita em Roma, em uma ocupação cigana, e ele vai descrever esse lugar.
Vou falar, é um pedaço, né? O livro chama-se Caminhar e Parar, do Francisco Caré. Ele fala, aquelas áreas esquecidas que formam um negativo da cidade contemporânea, que contém em si mesmas a dupla essência do refúgio e do recurso. Lugares difíceis de serem compreendidos e, consequentemente, de serem projetados. Isso pelo fato de eles não possuírem uma localização no presente, de não conhecerem as linguagens do contemporâneo. Ao mesmo tempo, porém, lançam mensagens a quem se prestar a recebê-las. Alguns poderiam realmente tornar-se uma zona franca, vir a ser submetidos a diversas legislações. Coloca ali Oi? no USB do alto ali. Pedro, você está com o microfone aberto. Qualquer um aqui? Segura a onda aí, Pedro. Acho que o Pedro... Desculpa. Tranquilo. Eu estava dizendo, alguns poderiam realmente tornar-se uma zona franca, vir a ser submetidos a diversas legislações, ser lugares onde os novos desejos citadinos pudessem ser satisfeitos. Mas, sobretudo, representam hoje um grande recurso, a única floresta onde ainda é possível perder-se, um território híbrido entre cidade e campo, onde a natureza ainda tem a possibilidade de evoluir em formas não previstas, de produzir espaços tênues em equilíbrio instável, cuja única forma de cuidado é o abandono. Conhecê-los, percebê-los em seu devir, representá-los sem defini-los, graças à representação involuntária, esse foi o sentido da nossa viagem. Então, um pouco esse sentido que ele traz aqui, talvez um pouco idealista, do meu ponto de vista, né, ao pensar que existe uma possibilidade de evoluir em formas não previstas pela natureza. Que natureza? Carapalho. Mas ainda existe uma certa indefinição urbana nesses lugares que eu acho que identifiquei um pouco aí. Mas, ao mesmo tempo, existe muita definição aí, muito espaço delimitado, né? Primeira coisa é, nesses percursos aí que eu fiz nessa rua e tal, é a expulsão dos falantes mesmo. Você escuta muito carro, muita briga, muita... Falante, briga, quem fala briga, né? Mas é um lugar de muito conflito ainda. Conflito social. Né? Esse pedaço aí da Praça da Bandeira, enfim. Mas pouca potência estável. Justamente eu acho que tem a ver com o que ele está falando, tem uma potência de instabilidade muito forte. É uma área, então, hoje em dia, eu sei que é uma área de grande especulação imobiliária, mas ainda não realizada. Tá? Em vias de ser realizada. Porque envolve terrenos que eram das empresas férreas do governo federal. Paradoxalmente, envolve a atual governança da cidade, que vai fatalmente continuar, porque a situação é tão tensa que é melhor que isso seja assim, mas que representa isso, especulação imobiliária, expansão nesses territórios. Enfim. Muito bem, essa é talvez uma introdução desse meu interesse nesse lugar que interessava pesquisar por conta da minha proximidade e dessas confluências culturais que, ao meu ver, foram soterradas. Beleza. Tudo bem, gente? Eu fiquei aqui me perguntando porque esse lugar ele é objeto de disputa. Em que situação ele está, né? Essa rua, por exemplo, que certamente deve haver disputas, né, para fazer desse lugar algum projeto, sei lá qual, ou não. O que você vê assim sobre esse espaço? Cara, acho que hoje o que eu via em 2019, que foram as últimas gravações que eu fiz lá, bom, eu também olhei para
um campo vasto. Vou mostrar a história do Museu Nacional, mas só para dar um exemplo, um lugar que não era este, que é um lugar meio que em lugar nenhum, mas que é a Quinta da Boa Vista. No governo do Crivella, estudou-se em transformar a Quinta da Boa Vista, que tem o Palácio Imperial, Museu Nacional, que é um único parque grande da zona norte do Rio, na rodoviária. Então, sem delongas, é isso que foi estudado. Então, era um estudo. Tem um problema. A rodoviária do Rio está numa confluência, então ela gera muito trânsito. O Eduardo Paes deu o jeito dele, fazendo obras imensas, mas continua com muito trânsito. Ele fez um terminal ao lado da rodoviária, resolveu um pouco. Ou seja, é um lugar complicado. A ideia do Crivella era jogar na Quinta da Boa Vista, resolvia vários problemas. Né? Então, agora, hoje, então essa rua, a Rua Ceará, era uma rua de comércio muito chinfrim, assim, de grana, comércio de oficinas de moto, que tem até hoje, bares de hardcore, de gente assim, muito ferrada, e cortiços do lado direito. Do lado esquerdo, isso que falei, algumas garagens de viação de ônibus. E esses terrenos enormes, perdidos. Com a pandemia, esses comércios foram falindo, principalmente os bares. Eu passei lá durante a pandemia, no final, né? 2021, no final, assim, a coisa estava bem esquisita, bem esquisita. Então, o que já era meio precário, ficou mais precário. E eu passei recentemente, e esse terreno, por exemplo, já tem uma construção gigante. Você não sabe do que é? Sei, são coisas ligadas a garagens, mas agora de uma maneira muito mais estruturada. Estacionamento de ônibus, mas naquela situação em que o ônibus tem que... Tipo uma subrodoviária. O ônibus tem que dar uma parada ali para o motorista dormir, né, trocar de turno, etc. Antes era só garagem mesmo de ônibus, um lugar meio podreira, assim, de oficina de ônibus. Agora não, eles estão dando uma arrumada. Então, e muito próximo a isso tem um complexo hospitalar gigantesco, que é o Quinta Dó, que gera uma tensão imobiliária. Isso é nítido. Então, está nesse processo. A pandemia ajudou um pouco a transformar esse espaço, que era um espaço mais popular, de transição, sabe lá para onde que ele vai agora. Então, essas coisas que o Carelli está falando aqui, não sei se estão mais em potência. Estão em disputa, muito provavelmente. Disputa sinistra. Eu sei que a Vila Mimosa, que é uma rua paralela, durante a pandemia, sofreu vários processos de... Como chama isso, gente? De higienização. Então, não, anterior. Higienização. Falou, não, isso tem que fechar por causa da pandemia. Como é que vocês vão deixar um prostíbulo aberto aqui? Não dá. Mas o que acontece com as pessoas, né? Foda-se, vocês se viram, dão o seu jeito. E isso rolou várias vezes durante a pandemia. Porque é isso, é um lugar de passagem. Então, obviamente que esse lugar de passagem tinha uma clientela ali, existia uma confluência. Durante a pandemia, isso começou a ficar, obviamente, tenso, né? Mas a maneira como o Estado lida com essa tensão é um bom pretexto para expulsar essas pessoas dali. Não tem nenhuma regulamentação. São bares. Você chega lá, é bar. Mas a gente sabe que não são bares, né? A gente sabe muito bem o que está acontecendo ali. E
E eu não sei agora como é que está isso. Eu não sei como é que, para onde foi. Mas, então, isso são processos de negociação constante. O que é isso? De novo, no centro da cidade, existe próximo ali uma estação de trem enorme, que é a Leopoldina, que também é um processo em disputa. O atual prefeito quer transformar num complexo cultural, residencial, etc. Né? A gente histórias aí parecidas. Tudo converge, porque é o capitalismo contemporâneo mesmo, que está nessa vibe aí. Tudo bem. Aí, gente, então esse foi meu interesse inicial. Algum outro comentário, alguma coisa, galera? Vou jogar para vocês aí. Curioso de ouvir. Vou passar então para um trabalho mais específico para ouvir essas coisas, né? Antes de você começar, Alexandre, tinha Oi? alguma coisa, se você saía a ermo, assim, tinha algum horário que você ficava, você gostava, você preferia mais, como é que era? Eu ficava mudando de horários, de dias e tal. E Sempre sozinho? Sempre André? nas férias? sempre sozinho. Não, nos dias livres. Eu preferia evitar os clichês. Do tipo, eu vou à noite. À noite eu já sei o que rola. Então, não era muito interessante para mim. Eu gostava de ir pela manhã, dia de semana, fim de semana, fazia essas misturas, mas eu fui à noite também. E tem uma coisa curiosa, eu não vou mostrar nada dessas captações para vocês, porque eu nunca fiz nenhum trabalho com elas. Tem uma questão que me incomoda muito, que é uma questão ética, com essas pessoas que eu me encontrava, que eram pessoas em situação social muito vulnerável. Então, até uma coisa que a gente viveu. Né? Não, certas falas acho que não é legal colocar, não, como trabalho, né? Então, eu prefiro relatar esses trabalhos e mostrar outras coisas. Pode ir. Mas eu queria pular, gente, para outros trabalhos nessa região. Sai daí, ó. Acho que você tem que clicar lá no... Tem que ir aqui, né, mano? Aí, eu tô clicando na imagem da imagem. A gente podia parar aí e... Podia parar e discutir muitas coisas, né? Mas, ó, vamos ver. Eu fiz um lance aqui para eu não me perder. Ó. Aí, gente, eu comecei a dar uma pirada. Em 2018, a Fernanda Pequeno, minha esposa, fez uma exposição no Museu Histórico Nacional chamada Rios do Rio. E essa foi uma exposição sobre os rios do Rio de Janeiro. E era uma exposição muito engraçada, porque ela foi contratada pela empresa de águas do Rio, na verdade. Só que eu decidi fazer sobre os rios da região, dessa região. Isso gerou um mal-estar danado, porque os rios dessa região são todos esgoto a céu aberto. Né? A pessoa queria fazer propaganda. Rolaram outros trabalhos mais poéticos, talvez, que o meu. Mas, e trabalhos históricos e tal. Eu resolvi pesquisar essa região e aí comecei a sacar essa ocupação dos rios dessa região. Essa região era uma região de mangue. Era um grande mangue, um mangue que ia, assim, que cobria desde da praia do Caju, que não existe mais, que é onde tem o porto do Rio de Janeiro hoje, até a Praça 15. Era um gangue enorme que tinha. E esse mangue era drenado por vários rios que chegavam da Floresta da Tijuca. São 3 hoje os rios, né?
que estão canalizados: o Rio Joana, o Rio Comprido e o Rio Maracanã. O Rio Comprido, a gente consegue ver o rio, né? É o que fica no Rio Comprido, embaixo do viaduto. É o nome do bairro, né? Embaixo do viaduto. O Rio Maracanã também você consegue ver o Rio Maracanã. O Rio Joana, não, ele é totalmente soterrado. Virou esgoto, né? Virou canalização. Então tem isso, né? Esses rios, então, por serem mangue, por formarem uma bacia de mangue, historicamente eles enchem no verão. Então, a Praça da Bandeira, historicamente, é um lugar de cheias, né? De enchentes imensas e tal. Como é aqui a região do Tietê, que vai ali até algum retiro e não sei o quê. Essa região, quando eu era moleque, enchia. Agora, menos, eu acho. Não, continua enchendo, né? Bem menos, mas enchia. Chove mais, né? Chove menos. Mas no Rio de Janeiro, não, no verão, cai aqueles pés d'água. E aí o que fez os últimos governos? Fizeram piscinões de contenção de água. Tudo bem. Eu resolvi entrar nos piscinões para gravar o som e ver qual é. Mas antes disso, eu fiz uma pesquisa sobre o nome da região e fui me deparar nessa palavra, Jebebiracica, uma palavra tupi antigo, que quer dizer esse peixinho aqui, que é a viola, é a raia viola. Né? Então, Iabebira, que designava o peixe, e a raia. Eles designavam esse nome tanto por se utilizarem né, do seu ferrão, a fabricação das pontas de algumas flechas, e eles também se identificavam com a raia, não com esse peixinho aqui, com a raia, né? A Iebebira. Já a zica significa literalmente cortado, cotó. Então, uma raia cotó, Iebebira a sica, né? Que é a tal da viola. Alguém já viu viola na feira? Um peixinho, assim, uma raiazinha pequena. E no Rio a gente come, né? Ainda é um peixe da Baía da Guanabara, que você é um peixe em extinção que você continua comendo até hoje. E esse nome, a raia cortada, indicou a região até metade do século XVIII. Essa região do mangue e da bacia do mangue, era a região da Jebebiracica. Depois isso virou, mais tarde, o famoso Saco de São Cristóvão, que é a região de São Cristóvão, tá vendo? Enfim, um pouco dessa... Eu acho interessante pensar essa região como ligada a um peixe, né? O nome da região, originalmente, estava ligado a um peixe, né? Como a região de mangue é uma água salobra, então existe uma mistura mesmo de água salgada da Bahia com água doce desses rios, né? Rios que hoje são esgoto. É isso, eu visitei o rio e vi que era esgoto. Aqui peguei a imagem do peixinho para a gente dar uma olhada. Um guia de uns biólogos, eles pegaram um guia para a identificação de tubarões, raias e quimeras do Rio de Janeiro, um guia do século XVIII, que eles recuperam. Achei um artigo. Aí, muito bem, aí o que aconteceu? Eu resolvi entrar com a minha irmã e com o Paulo de Lourenço dentro desse piscinão que é contíguo ao Rio Maracanã, um desses rios. Esse é um piscinão que recebe somente água pluvial. Ele não recebe água de esgoto. Mas ele fedia bastante. Ficava essa água parada e uma água constante. Então, aqui talvez vocês consigam ver, aqui está o resto do chão. A Avenida Maracanã está aqui. Isso aqui é o Rio Maracanã. Aqui é o Rio Maracanã visto... Opa! Em feedback. Daqui de dentro, aqui tem umas galerias.
Essa galeria você entra e chega até o rio, até ver isso daqui. Isso aqui é uma grade. Você ficava vendo o rio, você está vendo que é puro esgoto mesmo, né? E aí tem uma descrição que eu acho legal. Vamos ouvir já o som, mas eu vou ler a descrição que eu acho muito legal. Eu fiz esse texto na época, que é meio poético, meio não poético, porque eu conversei a gente foi com um engenheiro até lá. A empresa de águas que garantiu a nossa entrada nesse poço. Então, é um espaço enorme na Tijuca, consiste em 2 poços de 15 metros de profundidade e de diâmetro, para contenção das cheias do rio Maracanã, a ele contíguo. Entramos ali por uma portinhola ao rés do chão, com uma escotilha, e descemos por uma escada de metal, cujo som aos passos reverberava o volume desse espaço. Naquele dia em que a gente estava lá, um fio de água cobria o fundo do poço, salpicado de bolhas, dava a olhar a textura de uma língua de peixe. O sol entrava por uma grade, uma grande abertura na linha da rua, uma grade serrilhada que permitia também a entrada da água das enxurradas que se formavam em dias de tempestade, quando a Avenida Maracanã se transformava nas margens do rio, que nomeia também o bairro e o estádio. Dia de tempestade, aquilo virava realmente, a avenida virava um rio até fazerem isso, e ainda não resolve isso. Um fedor leve de folhas podres impregnava as narinas e caía um gotejar constante de águas claras, e isso era fantástico. Essas águas, o engenheiro me explicou que elas vinham da drenagem do lençol freático. Essa é uma água límpida, que drenava do chão. Ela se misturava ao fundo do esgoto ali, nessa água podre que estava ali no chão. Então, me parecia um dispêndio de água absurdo. Assim. O som do trânsito da avenida e dos nossos passos era atingido por uma longuíssima reverberação grave que trazia matizes ainda mais sombrios àquela caverna de concreto. Nas águas se arrastava um constante redemoinho, isso é viagem. Era um movimento assim, que dava a impressão de que nelas havia algum estranho animal. Resquício abissal de vida em condições tão insalubres. Agora, poético, ficou forte. Ficou forte. Agora, a próxima frase é real. O cara me falou que viviam uns peixinhos ali e uns sapinhos no meio daquela... Como que essa galera foi parar lá? No meio da água da chuva. Que é o que continha ali, né? Nesse espaço. Bom, vamos ouvir um pedaço dessa criação. Então, só para a gente rever aqui, esse é o interior da... Na Praça Varrênio, né? Varragem. Isso aqui é aqui dentro. E aqui era o fio de água, né? Que devia, segundo ele me dizia, devia ter meio metro, assim. E o resto do chão da praça. Isso aqui era a grade da própria praça que está refletida aqui, né? Um pedaço. Então, isso virou uma instalação com fotografia em slide e som em 4 canais. A gente vai ouvir o som em 2 canais, né? Deixa eu ver onde é que está o camarada de Oliveira. Está aqui o Geriviras. Oi? Aí, galera. Compartilhar o site, né? Então, peraí, gente, que eu vou... Aí, beleza. Agora sim. Peraí. De novo que eu fiz besteira aqui. Agora do início.
outra sessão. Para para o perguntar. Isso era o que eu E tem uma coisa que talvez os mais jovens tenham escutado. Tem um som muito extremo agudo que eu escuto porque eu sei que ele existe, mas eu não escuto mais. Que era um sonar que ficava rolando. Esse sonar, para depois de certa cheia, tem que sair todo mundo lá de dentro. Passou de, ele verificava o volume de água. E é um som insuportável que ficava lá dentro. Então, às vezes, entravam uns morceguinhos também ali, talvez confundidos. Conversar com o sonar. Ou moravam ali. Enfim. Oi? Você fazia uma aplicação de forma estática ou você caminhava pelo ambiente? Eu esqueci de falar que eu sempre caminho pelo ambiente. Aqui nessa daqui com microfones binaurais. Desde 2018 que eu só uso captação binaural quando eu faço esse trabalho de caminhar. Isso gera algumas coisas interessantes que eu esqueci de comentar. Tem um aspecto técnico, né? Primeiro que você tem uma imagem de alguém que está caminhando, então você capta o seu corpo, né? Você capta essa imagem estéreo. Então tem esses aspectos positivos. E tem um aspecto que pode ser positivo ou não, é que as pessoas não sabem que você está captando alguma coisa. Então você esbarra sempre numa questão ética. A gente fez uma longa... Eu, Luca e Zé Ricardo, que era colega do Luca, a gente fez um longo percurso de uma linha de trem inteiro e voltou. E na volta a gente captou sem querer algumas conversas esquisitíssimas. Então, você esbarra nisso, as pessoas não sabem, você acha que você está de fone de ouvido. E como é que depois, na finalização, o que você usa? Qual é o Digital Audio Workstation que você usa para finalizar, para mixar, para editar? Eu uso o Reaper. E para coisas em Ambisonic, por exemplo, eu uso os... Não vou me lembrar, mas eu uso um pacote inteiro que eu baixei para Reaper do pessoal do SARC. Pacote muito bom de Ambisonic, que eu posso mostrar na próxima, que fiz uma mixagem usando esse pacote. Ou seja, esse é o mix em binaural também. Mixo em binaural. Quando eu quero. Quando eu não quero, não mixo em binaural. Esse aqui eu não mixei em binaural, não, porque isso era para uma instalação, né? Não fazia muito sentido, não. Uma instalação com assim. Não era para escutar em fone. Então... Agora, aqui, eu acho que as captações... Eu ficava mais parado. Não ficava caminhando tanto nas captações. Mas não tinha propriamente um microfone parado, não. Porque essa daí é o grande mistério. Você está levitando, você está caminhando sobre as águas, né? Estou parado. Porque o espaço é muito reverberante, né? Realmente tinha uma reverberação de 20 segundos. Muito, e realmente muito grave. Esses graves que a gente ouviu, eu não mixei, não. Eles apareceram lá. Na verdade, eu tive que tirar um pouco, porque eles saturavam bastante na região ali de abaixo de 30, assim. O alto-falante começa a ficar bobão. Assim. Então, depois da gravação, você fez só equalização? O que você fez? Fiz uma montagem, né? Bem da boa. Mas para tratar o som, fiz uma equalização. Claro que portanto que me interessava. Tirando as falas comprometedoras, né? Nessa não teve. Essa nem tem fala. Essa não tem fala. Só os conselhos, talvez. Tinha umas falas que estavam lá na rua. A gente escutava as pessoas falando da rua.
Embaixo da grade, a grade passa gente? Assim, passa gente. É na avenida. Ninguém parou, ficou. Não dá para ver, porque assim. O rio está aqui. Aí o negócio tá aqui dentro do rio. E a calçada está aqui em cima da gente. Mas dá para ouvir. Pela reverberação ali. Dá para ouvir. É uma caixa de ressonância muito doida, né? Que o Eduardo Paes criou aí. E é isso, é um espaço enorme. Que invariavelmente com as secas reverbera pra caramba. super reverberante, esquisito. Tem essa função realmente de encher de água. Um baldão. Toda a história de Plícino, da Paulina, isso aí, né? Era uma cisterna. É uma cisterna enorme, é vazia. Lá não tem mais água na cisterna. Acabou. Dela já acabou. Acho que ela era desativada. Assustador, né? Mas, enfim, tem isso, né? Nessa arquitetura das cidades contemporâneas, tem esses espaços. Estranhos, né? E esse piscinão especificamente é esse da Praça Vanhaque que você está falando? Mas tem outros? Tem o da Praça da Bandeira, que eu não fui autorizado a entrar. Porque da Praça da Bandeira eles não têm tanto controle do fluxo de água, porque passa o Rio Joana ali. Então pode ser que estourasse alguma água em algum lugar e a gente morresse. O cara me contou umas histórias terríveis, que eu prefiro de morador de rua que vai se abrigar nesses lugares e morre. Histórias horrorosas. Mas morre de afogado. Não consegue sair a tempo e morre. Porque isso pode encher. Não esse, né? Mas a pessoa não sabe para que serve esse espaço. Né? Então está chovendo, o outro ali está para se abrigar da chuva e morre, né? Porque ele enche rapidamente. Mas não tem alguma coisa que impede o acesso ou as pessoas dão um jeito de entrar? As pessoas dão um jeito de entrar. Aqui tem grades. Tem grades. Mas o cara me falou, essa grade aqui, vira e mexe, a gente faz manutenção. O pessoal entra. O pessoal entra. Um abrigo. Um grande abrigo. Então, isso aqui não é mais na Praça da Bandeira, né? Na região posterior da Praça da Bandeira. Já é Tijuca, Maracanã. Mas, então já está toda essa discussão já... Mas é o mesmo complexo de rios que permeia essa região, que chegava no mangue, né? Agora chega nesses espaços de concreto e deságua no mar, direto. O primeiro canal do Brasil, aliás, é o canal do Mangue, que é a Presidente Vargas e Francisco Bicalho. Você chega na cidade, tá ali. Aquilo ali nos anos 20 era uma coisa glamurosa, era para ser uma espécie de Veneza. Tem fotos assim das pessoas com barquinho, que era cheio de palmeiras, imperiais, não deu muito certo. Porque a cidade foi mudando, né? Então fazia parte do processo de modernização da conta do Mangue, que era esse lugar de expurgo, tanto de águas. O açougue da cidade até o início do século XX era na Praça da Bandeira, o Matadouro, né? Onde é a escola de circo hoje. Era o Matadouro. O Matadouro é um lugar de escoamento de sangue, né? Desses trânsitos sociais que vão ser higienizados no século XX, de certa forma, tanto de saúde, desse aspecto higienista, quanto sociais mesmo. Gente, não sei. E aí? Mais uma? Beleza. Então, eu queria mostrar outro trabalho, gente, que tem a ver com essa história, que é o seguinte, que esse é um trabalho que tem a ver com o trabalho da Marielle, que eu tinha mostrado para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Que é
é um trabalho que eu fiz numa visita que eu fiz ao Museu Nacional, não sei se 2 ou 3 dias depois, 4 dias depois do incêndio. E 4 dias depois do incêndio, foi um dia antes do 7 de setembro, e no dia que o Bolsonaro tomou a facada. Então, e eu fui lá caminhar, porque eu sabia que existia uma assembleia docente em frente ao museu. E aí tem umas fotos aqui que eu fiz nesse momento. Então foi um trabalho meio de jornalismo, né? Que tem um museu todo destruído, que tem um pedaço de chão, janela toda estourada, enfim. E, curiosamente, tinha a presença da gente, nosso tipo, e de militares de toda a ordem, Polícia Federal, Exército, Guarda Municipal, Polícia Militar, enfim, uma miríade de oficiais ali, né? Porque aquilo foi declarado uma... Muito louco isso, né? Porque teve o acidente e foi declarado uma situação de emergência e ficaram com medo de ter saque. Saque do quê? Ninguém sabe. Mas ficaram com medo. Então aí cercaram a área e ninguém nem podia... Saque do museu. Saque do museu que... isso aqui, dá um zoom nessa janela. Que não sobrou nada, né? Um telhado que caiu aqui dentro. Então, tinham que saquear propriamente. Mas, enfim, são essas contradições. E aí, nesse processo, eu chego lá na Quinta da Boa Vista e eu encontro 3 sonoridades que eu vou mostrar para vocês. Essa da Assembleia Docente, que a gente conhece bem. Um ensaio de cavalaria, que no dia seguinte era 7 de setembro. Eu tinha esse ensaio, tem um quartel ali do lado. E essas 3 mulheres aqui, que estão aqui, que são pessoas que eu pedi para... Eu perguntei depois, posso usar as suas vozes no trabalho? Eu falei, pode, tudo bem. Então elas me autorizaram. E elas estavam rezando nesse coreto, que é um coreto oitocentista, um coreto que tem assim no meio do parque. Quem conhece o parque se lembra lá que tem um coreto assim, e tal. E elas estavam lá, isso era 10 horas da manhã. Elas estavam rezando, depois conversando em voz alta, que está no ar. E elas estavam, depois fui perguntar a elas, dali um mês ia ter um evento evangélico. Então, elas estavam purificando aquele lugar. Elas foram com esse intuito. Foram aqui para purificar o lugar. Enfim, sem muita explicação, é isso que eu encontrei ali, né? Nesse dia nevrálgico aí, desse encontro, né? De vários eventos trágicos da nossa... Então, vou tocar o áudio e aí a gente pode conversar, talvez. Então, chama-se 3 Mundos. Aqui, talvez não dê para a gente ouvir tão bem, porque aqui tem uma mixagem, não sei se deu certo, mas tem. Aqui eu usei binaurais.
E aí, gente? Feliz, não baixa aí não, senão você não ouve quem fala de lá. Ah, esse tá. vermelho aí, se você baixar. Então. Ah, não, eu tô fazendo o meu erro de novo, gente. Acho que ele já parou, né? Para de... Então, gente, acho que era isso que eu queria mostrar hoje. Acho que já... Bom. E aí, questões? Beleza. Eu achei muito interessante quando você começou a falar das
do compositor de férias, né? De uma prática num tempo diferente do tempo. Mas essa prática, ela também acho que tem a ver com questões contingenciais, né? De disponibilidade e tal. Mas depois você vai para cada vez mais para esse interesse que já também acompanho o seu trabalho há bastante tempo, em outros projetos aqui da Pequena África, né? Eu ouvi esse trabalho da Marielle, que você fez no IDA, não foi? Sim, é verdade. Pra caramba, né? É verdade. Então, mas eu assim, fiquei escutando, achei muito... Gosto muito, Ale, muito interessante o jeito que você mistura, né? A gravação e a pesquisa, né, que vem para junto, né? Você não simplesmente tocou, a gente conversou, passou por muitas coisas, vi muitas semelhanças com muitas questões que acontecem na cidade, com o trabalho que eu fiz recentemente, lá na Cracolândia, né? Com dilemas éticos, com o que você capta, né? Qual que é o registro? Talvez a pergunta seria legal a gente conversar sobre isso. O registro é qual, né? É um múltiplo, são múltiplas entradas para essa captação, né? Que tem a ver com o que seu microfone percebeu, mas tem a ver com você, o que você percebeu e o que você está relatando aqui como uma espécie de relato afetivo, talvez, de uma experiência de escuta e de presença, né, no lugar. Então, são muitas dessas camadas. Você falou que fez isso numa instalação. O que você tinha, né? Como é que você costuma compartilhar isso, além do álbum, que é alguma coisa que a pessoa pode ler, um release, mas é pequeno, ver uma imagem e escuta, né? Por exemplo, na instalação, o que você fez ali para aquela instalação que você falou que tinha 4 canais, e, enfim. Como é que você costuma trabalhar com essas camadas de gravação que não estão presentes, né, nesse áudio apenas, né? Essa aqui não estava em instalação, mas aquela anterior, sim, né? Aquela lá, o que eu fiz? Eu fiz Aquilo aconteceram várias coisas. Que tinha lá, né? Que tinha era uma sala e eu fiz uma série de projeções em slide, com filme analógico. Então, essas imagens que estão aqui, elas são digitalização de... Certo. E aí aconteceu uma coisa bizarra, é que Bom, então era isso. Além disso, tinha um visorzinho. Eu tenho uma imagem aqui no HD, mas era um visor em que eu achei uma pesquisa do Arquivo Nacional, eu vi que tinha imagens de daguerreotipo, que são aquelas imagens estereofônicas, em que você olha e você vê tridimensional, porque tem uma diferença de fase, assim, dos 2 olhos e tal. Tipo um microfone binaural. Uhum. E eu fui e refiz aquilo. Então, tinha refiz assim, eu tirei foto da foto. Tirei as duas, revelei e botei num dispositivo. Você olhava lá e via justamente a imagem do mangue. Era isso, uma imagem do Bac Perez, desse mangue. Tinha um cara sentado na beira do mangue, assim, era uma imagem idílica. Assim. Tinha isso e tinha essas imagens, umas 180 imagens, não, 180, tinha umas 80 imagens desse percurso que eu fiz num carrossel de slide, ficava automático. Acontece, aí era isso, a instalação era isso e esse áudio. Depois, mais tarde, eu fiz uma narrativa em texto falada que você podia ouvir num fone de ouvido junto com áudio e tal. A instalação era isso, era um espaço escuro. Acontece que no processo o carrossel pegou fogo. O bicho pegou fogo e pôs fogo no tecido. Se não fosse um bombeiro que estava ali, eu ia pôr fogo no Museu Histórico Nacional.
porque o carrossel travou, ele ficou parado no... Porque esquentando. Esquentou e depois fogo em vários slides. Eu perdi vários slides. E aí eu resolvi expor aquilo numa mesa de luz, mesmo eles queimados. Então teve duas etapas. Teve 2 camadas. Então é isso, não tinha muito o que fazer a não ser expor o texto em forma de áudio. Texto? Só na forma de áudio ou tinha um texto? Não tinha um texto, não, era forma de áudio, é uma narração mesmo. Então a instalação nessa aí do Jiribiracica era isso. Aí a instalação trazia essas informações todas que eu falei, do sistema de rios ali da região e tal. E essa narrativazinha que eu falei aqui de entrar no poço, né? Esse último que a gente ouviu, ele não teve forma de trabalho por muito tempo. Você não expôs, não teve apresentação dele. Não. Ali. A primeira vez ele está... Não, ele foi exposto num álbum que o pessoal de Londrina, na verdade de Maringá, organizou. Mas nesse formato. Né? Nesse formato de áudio. E com fotos, não. Aí depois isso foi para um texto, mas não tem muita repercussão além disso, não. É só áudio. Eu estou falando isso porque, assim como você falou, né, do Ferrari, que ninguém sabia que ele estava de férias, mas você fez questão de contar, né, para a gente que acho que muda um pouco a apreensão daquilo, né? Puxa, você se coloca um pouco, cria lá um jeito de perceber aquele trabalho, por conta dessa informação. E tudo isso que você falou também vão criando muitas camadas, né, de entendimento, inclusive questionamentos e tal, né, que, né, quando você está no áudio, você tem lá um espaço para você imaginar e criar coisas, mas ele pode ir para muitos caminhos, né? Sim. Então, acho que é legal também pensar nisso, né, maneiras de compartilhar uma experiência, né? Isso acho que me interessa, não sei também se você já experimentou outro tipo de sobreposição mesmo de compartilhamento, sei lá, isso que você disse desse áudio, tipo de apresentação do trabalho que tenha lá, pode ser verbal, mas que outros recursos, pode ser um texto, né, que você apresenta isso de maneira, né, enfim. Eu acho que esse trabalho aqui, ele precisa desse dado contextual mesmo. Não tem muito... Tudo bem, as vozes das mulheres são incríveis. Parece atrizes, né? Tão caricatas. Estão incorporadas ali, né? Como se fosse um babalixá ali. Então, propriamente num estado de trânsito religioso, né? Então, elas têm uma impostação incrível, né? 10 da manhã. O texto e o contexto tem tudo a ver. Quer dizer, você poderia apresentar isso como música sem absolutamente nenhuma contextualização. Eu poderia ouvir, nossa, né? E essa coisa acho que a Lilian está colocando, ouvir, mas acho que o texto, ele está ali, né? Está no álbum, ele traz todas essas informações que dá um percurso de escuta, né? Que te localiza no todo, né? Tudo que está ali ganha significados, né? Que claro, eu poderia pôr só e ouvir, nossa, que máximo. Fazer uma escuta schefferiana, assim, escuta reduzida. Musical, né? Musical, né? Mas justamente, eu acho o intuito de fazer esse áudio foi um intuito mesmo de reportagem. Porque eu tinha acabado de rolar um incêndio. Eu não sabia que a coisa ruim ia ser esfaqueado naquele dia, mas eu sabia que ia rolar uma assembleia. Não iam até o fim. E a facada tão mal feita. Pois é. Só que deu todo esse ruim, né? Então, de repente... E aí, veja só, né? Claro que a montagem foi posterior. Mas eu tinha esse material na mão, que tinha esses 3 áudios que eu captei no mesmo dia. Quer dizer, uma cavalaria de exército, essas mulheres... E essa assembleia, que a gente sabe como é que é a assembleia. Antes da pessoa falar o nome, já tá... foda-se.
E tem uma certa... Ali, talvez o áudio não passe isso, mas a sensação que me dava era de uma impotência absoluta das várias entidades acadêmicas que estavam ali. Enfim, estava o reitor da FJ, reitor da Unirio, reitor da UENG, e a coisa já tinha rolado, né? Já tinha rolado. Eles estavam na frente de uma ruína que ainda estava cheirando a cinza. Era uma coisa assim. O governo Temer, né? Uma situação absolutamente tensa, em que a gente não sabia o que ia acontecer naquele momento. Mas está, assim, claro que a gente está influenciado pelo que você nos contou e compartilhou, mas acho que está no áudio, assim, um pouco dessa tensão, né? E quando vem a cavalaria, né, ela tá, eu não sei se você passou algum filtro, que você fez algum processamento aí, mas ela tá aguda, né? Então parece uma coisa, fica assim. Tem uma estranheza, assim, síntese granular. Você contou o que era, mas eu falei, pô, mas tá. E aquele som grave que aparece? Legal. Aquilo são motores de gente cortando serra. Bom, isso você não falou ali. Não falei. Então, para mim, passou como algo musical que você quis colocar. Pintou ali. Eu quis colocar. Realmente, achei que dava algum sentido, mas eu não falei mesmo. Essa sala colore um pouco, né? Ela tem muita ressonância no grave. Você faz a mixagem daí para cá, ela parece mais bombástica do que ela costuma ser. Então, dá um desconto para ela. Dá um descontinho. Mas soa bem, né? Tem esse grave. Esse grave. Mas eu acho que é uma coisa bem inerente, assim, ordem. Você tem uma experiência que é de quem vai, né? E que você desceu lá não, a gente não tem como ter essa impressão, né? Se tem muito parcialmente. Tem essa escuta schefferiana musical, né? Mas na verdade, quando você faz gravação de campo, você quer um negócio que está no meio, né? Tipo, mostrar, isso é sempre difícil de fazer só via áudio, né? Algumas pessoas falam, inclusive, que quer dizer, a gravação é só a desculpa para tudo isso, né? Você grava lá, mas tanto faz o som, se está bem gravado, não. O que interessa é você depois conseguir montar alguma relação entre as situações, os contextos, e alguém que vai imaginar, né, alguma coisa, vai criar uma imagem sonora ou não sonora. Uhum. Tem aquele cara, o Peter Cusack, né, que é um inglês. Vou ter que ir embora, Alexandre. Buscar minha filha na escola. Obrigado pela sua presença. Valeu, filho. Obrigado. Eu queria até perguntar mais coisas, mas fica para depois. Bom, gente. E ele faz uma série de trabalhos, chamam-se Dangerous Places, eu acho. Mas você vai ouvir o negócio? O do que ele vai para Chernobyl? O que você escuta ali é o que tem de normal. Bom, é um lugar normal, só que a gente sabe que não é, né? Então, esse contraste. Bom, é isso, tem passarinho, tem bichinho e tal. Mas essa galera toda tá... E viu a série do HBO, sabe que todo mundo tá em outra realidade atômica. Mas você, na montagem, tem alguma preocupação em sonorizar esse tipo de dimensão também? Ou para você tudo bem ter essa dissonância entre, ok, isso soa como um lugar comum, e aí o texto aqui... Você perguntar algo meio nesse... Eu acho que você respondeu na metade da parte, né? Mas quando você está compondo, o que você falou, né? Você passou de um lugar que era produzir organizações para produzir organizações ainda, só que depois de ter encontrado situações. Tido uma experiência, só que você ainda está se colocando como um produtor e organizador desses sons, não esse discurso, eu só gravei o som. Você ainda tem essa produção e organização, né? Nessa produção, quando você vai montar esse tipo de material, processar e tudo mais, você pretende fazer com que o som, várias possibilidades, assim, você pretende que o som, em algum nível, pelo menos, represente essa experiência ou essas histórias, né? Também tem uma camada que não é só da sua experiência pessoal, mas do contexto histórico desses lugares, assim,
que você tenta sonorizar isso na própria gravação, na própria montagem, ou você se apoia mais nesses textos e, enfim, outras intencionalidades? Eu sei que outras faixas têm narração, por exemplo, então você tem na própria som já tem uma coisa, porque me parece que, eu estava ouvindo ontem, né, o álbum, e parece que ele incentiva uma escuta bastante afetiva, ou da memória, ou uma experiência realmente, tanto pelo som quanto pelos textos e pela coisa, sim, mas parece que para você tem bastante esse lado de tentar sonorizar uma coisa que tem um valor afetivo para você. Acho que no álbum anterior também tem bastante disso, né? Com lugares, as histórias, os objetos que você usa tocando, assim, coisas assim. Então, enfim, quando você está montando isso, quando você está nessa parte mais, vamos dizer, composicional, como é que você faz essa mediação? Como é que você se propõe? Assim, o que te interessa fazer essa mediação entre, beleza, eu estou ouvindo esses sons e eu tenho memória dessas situações, então eu entendo o que é aquilo, eu sei que carga aquilo tem essa carga de impotência nesse áudio, por exemplo, por causa da dissipação, coisa assim. Mas você tem essa preocupação ou nesse momento da montagem, da composição, você se coloca mais numa escuta de como é que o ouvinte ouve isso, como é que uma pessoa sem essa memória ouve isso e tenta ter um afastamento da sua memória, ou não, é mais essa coisa de isso me afeta dessa forma e eu, afetado dessa forma, vou montar dessa forma, de tal maneira, e aí como é que isso vai chegar para o ouvinte, não é tão pelo som, mas talvez mais por esses textos e tentar fazer essas relações, essa intertextualidade, assim. E como é que se dá essa pergunta, finalmente, nesse momento? Como é que você tenta trazer esse lado mais afetivo da coisa, ou da histórica também, para um ouvinte que de novo, né, não teve essa experiência, não estava lá, e o que tem diante de si é esses sons, essa montagem, é uma composição, e é também materiais, textos que estão ali juntos, assim. Tudo é confuso também. Não. Duas coisas. Acho que, por um lado, por exemplo, essa última, eu tinha o objetivo de mostrar que eram 3 situações sonoras e aproximá-las no tempo. Então, elas ocorrem simultaneamente e tal. Uma interfere na outra. Tem até uma piada, né? As palmas junto com Cristo e tal. Então, essa foi a forma que eu achei de mostrar que elas aconteciam no mesmo espaço geográfico, ao mesmo tempo. Uma forma composicional, né? Uma composicional. Montagem. Por outro lado, eu não sou fotógrafo, eu não sou escritor, eu escrevo mal, fotografo mal, mas eu tenho essa vontade de me deparar com esse exterior. Qual a forma que eu tenho de fazer isso? É com o som. Então, o som, realmente, ele falta, mas essa é a maneira que a gente tem. Então, é o mesmo intuito de um fotógrafo que vai fotografar sei lá, o cara recebe uma encomenda do jornal para fotografar uma passeata do 100 mil. Ele vai lá, fotografa e tenta representar aquela experiência que ele teve ao estar na... Então, tem 2 coisas. Uma, sim, tem elementos da composição que eu acho que às vezes funciona, às vezes não. Mas tem outros que o texto contextual é fundamental. Você pegar a fotografia do Evandro Teixeira, se você falar que aquilo é sem falar que é a passeata dos 100 mil, é um monte de gente numa praça. Então, ela ganha significação quando... Por exemplo, a anterior, eu fiz uma montagem que deixava aqueles sons passarem no tempo. Eles não são interessantes por si, mas era a experiência de ficar ouvindo aquele troço. Aquele gotejar constante daquela água que era água da chuva, drenada pelo asfalto. Então também tem uma... Talvez anterior faça o ouvinte se colocar muito mais numa posição de estou ouvindo esses eventos, não enquanto música, mas assim, estou ouvindo isso. Mas você diria que tem menos
Assim, quando tem uma preocupação do ouvinte entender a história do alagamento no Rio, sabe? Como é que você vai sonorizar isso? Como é que você vai... Isso não vai estar lá. Então, Não, mas ele vai ler, vai ouvir que tem essa questão desse lugar que... E o ouvinte do anterior, ele não tem uma escuta linear, é uma instalação. sim. E entra, pode gostar daquilo, ficar ou ir embora. Não tem, então a peça não tem uma narrativa, né? Ela vai para um outro momento, depois vai para um terceiro. E fica louco, né? É como se a peça não tivesse a pretensão de abarcar tudo que ela pode abarcar nela mesma. Tem uma falta, né? Assumidamente. Não sei se é uma falta, mas talvez, Quer dizer, tem uma lacuna que é sempre dada por esse texto, esse contexto. Acho que sim. Não tem como, né? Se você quer dialogar com esse contexto. Não sei se é uma lacuna, mas existe a peça e ela é a peça, ela é completa nela mesma. E tem todos os temas satélites que podem ou não complementar ou enriquecer ou potencializar aquela peça em si. A escuta da peça. Aquela escuta da peça. Acho que é isso. Não tem, é que nem o álbum do Cusack, não adianta. Você pode ouvir aquilo, mas justamente o barato é que o sujeito foi lá em Chernobyl gravar as paisagens desertas da cidade. Mas, por exemplo, me parece que a segunda faixa desse álbum ela é mais processada, por exemplo, né? Ela tem uma outra gravação, é mais... Qual que é a segunda faixa? Da banca, né? Sim. Ela parece ter uma estratégia em relação a isso, né? Para mim, pelo menos, ela soa um pouco mais afetiva ou afetante, sei lá, do que documental, talvez, ou do que... Então, e lendo o texto, isso contribui, o texto contribui, também faz parte, não é para essas coisas, mas eu senti, pelo menos, lendo o texto e ouvindo a peça, que aqueles sons eram mais tentando captar tentando passar esse afeto, lá, tentando ser mais nesse nível do que sendo reportagens, sendo documentais. Lá. Seria quase uma fotografia alterada ou com efeitos, sei lá o quê, uma fotografia um pouco mais... É porque a peça que ele está falando é a peça que eu fiz a partir da morte da Marielle. Então, aí sim, tem uma pretensão meio ritualística também, né? Então, aí se aproxima talvez de uma linguagem musical, assim. Porque tem um corte, né? Tem toda uma... E tinha a ver, se escutarem a peça, tem uma respiração. E tinha a ver que eu estava fazendo meditação pra caramba, porque eu estava bem zoado também. E aquilo, a morte da Marielle me impactou muito. Então, também era uma forma de resolver a minha... Porque, enfim, eu não tinha uma pretensão de dialogar, realmente. Mas é um diálogo próprio. Mas, então, era resolvendo essa afetação, realmente, da morte dela. E tinha também que ela aconteceu na Pedra Praça Bandeira, né? No estado. Então, era meio um lugar que eu passava a pé quase diariamente. Então, tipo, deu uma zoada, assim. Uma coisa muito, muito bizarra. Muito forte. Alexandre, tem outra coisa que eu estava ouvindo nessa peça Os Três Mundos, que lá onde o Museu Nacional, né, que tinha acabado de queimar, é onde abrigava algumas das gravações de campo mais antigas que a gente tinha, né? Os Unidos de Cera, as primeiras gravações de campo do Pet Pinto e tal. Sim. E fiquei pensando esse gesto de ir lá logo depois que as gravações se perdem para fazer novas gravações de campo, né? Tipo, gravar o que sobrou. Assim, tipo, vamos ouvir o que sobrou desse cilindro, pensando de uma forma assim, né? E acho que esses três mundos, assim, de cavalaria, religião, ciência, né, que você capta aí, essas três coisas têm um pouco a ver com essa história da gravação de campo na primeira metade do século XX, né? Tendo? Sim. Não é uma ótima associação. Eu fiz um trabalho posterior, já em Berlim, quando eu morava em Berlim, em 2020, que chama Berlin Junction. Esse é um monumento que tem em frente à Filarmônica de Berlim, que é do Richard Serre,
que é um troço que parece um rio, mas é uma paredão de 2 paredões de ferro fundido. Você entra ali dentro, tem uma reverberação. E o que eu fiz? Eu e a Laura Mello, cada um a gente pegou um megafone e coloquei justamente, cada um de nós, a gente atravessa esse negócio com as gravações do Roquette. Então tinha um retorno a essa... Mas ele é diferente, ele tinha um intuito meio protesto. Sim. Mas você tem razão, realmente tem uma... Eu não tinha pensado quando eu fiz isso lá no Museu Nacional. Mas é claro que eu sabia que as ceiras tinham ido para o brejo, né? Gravações do Roquette tinham. Algumas perderam para sempre porque não tinham feito registro, né? Em digital foram para o brejo mesmo. Viraram fumaça. Você vê alguma continuidade assim, da sua prática de gravação de campo em relação a essas gravações de campo etnográficas, coisas assim? Você acha que é outro universo? Eu acho que é outro universo. Que ali tem uma... outro momento, tem uma pretensão positivista muito, muito forte, né? Isso é anterior ao modernismo, né? As gravações do Roquette. Então, acho que elas são... É um pouco como acontece com o texto do Euclides da Cunha. Vai, se depara e aquilo repercute. Então, as gravações repercutem. Mas o registro em si, ele não tem esse intuito. Ele tem um intuito de contato, né? De primeiros contatos, etc. É uma outra história. Não sei, eu acho que tem um pouco isso. Mas a preocupação etnográfica do etnógrafo sempre está rolando. Quer dizer, tem um texto famoso do... Eu sei o primeiro nome dele, do Hal Foster. É o segundo nome dele que eu não lembro. Né? Que é o artista como etnógrafo. E que ele dá uma chapuletada, assim, ele mostra os limites da etnografia, né? Então, justamente, a sua pergunta também não tem nada do tipo, não é também um registro fidedigno, né? É uma ficção. É diferente da intenção dos etnógrafos dos anos 10, né? Dessa intenção de gravação. E atualmente, assim, nesse contexto, você entende esse tipo de coisa ainda? Quer dizer, qual a sua relação com música eletroacústica enquanto termo, campo, práticas? Isso é música eletroacústica ainda? O álbum anterior, ou só o terceiro para trás, que era eletroacústica, deixou de ser? Isso é gravação de campo? Como é que você... Tanto faz, né? Como, em termos, eu imagino. Mas para você, quanto que essa tradição, essa história, essa prática, quanto você ainda se enxerga dentro dela, em termos do que você faz, ou quanto que para você está em mais de outro lugar, que seguiu ali o Ferrari e foi embora. Eu acho que eu estou com os 2 pés dentro dessa tradição, não tem como fugir. Quando faz essa montagem aqui, é totalmente essa tradição. Essa montagem... Não, isso aqui não é registro, olha só. Né? Então, não tem como. Esse coleção peripatética, eu pedi para o Rodolfo Caes fazer um texto. E ele me mostrou isso. Olha aqui, ó, tá rolando aqui, de repente corta, né? Então, isso aí é o gesto da composição. Então, essa pergunta da música eletroacústica, eu acho que hoje em dia talvez tenha mais a ver com um lugar institucional de onde esse artefato sonoro se coloca, que é um lugar de crise, né? De pensar a instituição, música, concertos de música eletrônica, festivais, tudo isso. Agora a gente teve uma tentativa de retomar a Sociedade Brasileira de Música Eletroacústica.
eu acho legal que tem essa retomada, mas vamos ver em que pé, o que vai reverberar disso. Eu não vejo assim muito, né? Sem ter retomar, ressuscitar. Mas ressuscitar alguma coisa que já, né? Depois você falar isso nos anos 70, anos 90, a coisa já tá braba. Agora, hoje, as próprias instituições que suportam isso, quer dizer, é um termo histórico já, historicizado completamente, não tem... Mas as práticas estão aí, né? A gente aprende a fazer coisas, tocar piano, fazer escala, cortar coisas assim, inverter, fazer essas coisas. Mas tem tiques, né? De linguagem. Mas a instituição música eletroacústica, acho que nem mesmo nas escolas não tem muito. Claro, tem colegas que vão argumentar que eu estou sendo niilista, que eu estou sendo abrupto, etc. Mas essa é a minha percepção da coisa. Eu acho que esse campo está em franca decadência. Infelizmente, porque acho que poderia ser mais... Eu não sei se, infelizmente, as coisas mudam, né? Enfim. Eu acho interessante que você não tenha... Só que você reconheça esse como lugar ainda do que você faz. Não sei se é o lugar que eu estou, mas é o lugar que eu aprendi, né? Pois é. Quer dizer, não sei botar sei lá, fazer a partir disso, eu tive alunos na Unirio que fizeram experimentos como esse e entravam num samba. Tipo, isso era a introdução de um samba, depois voltava e tal. Eu não sei fazer isso. Se eu fizer isso, vai ficar muito tosco. Não sei se isso não é tosco, mas se eu fizer isso, aí a coisa vai ficar... Mas ele fazia muito bem. Fazia muito bem. Você dá a disciplina eletroacústica? Não, eu dou música experimental, que é um troço ainda mais historicizado. Né? Mas que também cabe mais coisa. É mais divertido. Dá para fugir da emenda, é mais fácil. Dá. Tem essa coisa de cair na cilada da verdade do termo, né? Nem se falasse, eu faço música antiga, isso pode ser absolutamente inebriante, né? Música antiga, então existe uma verdade na interpretação. Não, isso é ficcional, né? Quanto mais ficcional, melhor. Mas tem um problema de espaço, né, institucional, quer dizer, esse lugar da escuta acusmática. Esse lugar está um pouco esvaziado. Por culpa de quem também praticou isso de uma maneira muito fechada. Vamos entrar numa crítica. Acho interessante assim, no momento que tudo é eletroacústico, né? Todo mundo faz música eletroacústica hoje, porque todo mundo vai pegar lá o Reaper e o Audacity, fazer alguma coisa, né? Qual é a validade do termo para nominar essas práticas? O quanto que você exclui coisas na medida que você chama alguma coisa de eletroacústica, né? Eu tenho uma disciplina de eletroacústica, então você é obrigado a dar coisas que se encaixam aqui dentro da disciplina e fica um monte de coisa de fora. E o quanto você é cobrado, né? Você é perguntado se o que você faz tem eletroacústica ainda, né? Como se fosse uma preocupação, aí tem essa pergunta, né? Poxa, mas você ainda faz eletroacústica? Como é que é isso? E é óbvio que pensa, porque é uma ferramenta que a gente adquiriu, não só ferramenta enquanto técnica, né, mas enquanto pensamento, de montagem, de colagem, de superposição, de um monte de coisa que
que transcende o domínio de uma eletroacústica no sentido clássico. Isso que você não ser eletroacústico hoje e fazer música hoje. É uma discussão muito louca. Por exemplo, eu joguei uma roda de colegas assim para pensar currículo de música. Falei, gente, tem gente que está se formando que não sabe trabalhar com o Reaper em composição. Isso é muito perigoso. Pode ser que a pessoa não use para eletroacústica, mas como é que ela vai disseminar o trabalho dela sem fazer um contato? Por um lado também é bom, mas isso já é uma outra discussão. Mas olhando para o outro lado, né? Como que a pessoa fala, não, mas isso é absolutamente desnecessário. Tá bom. Obrigado pela sua crença. Muito bem. Gente, a gente está assim, passando do limite de horário. Alguém pede mais um comentário e tal, senão a gente tenta ir encerrando. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado pela escuta.